Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, onde tem sido o nosso texto que estamos fazendo exposição, considerando e aplicando aquilo que o Senhor fala conosco através desse tempo fala conosco para nós nesse tempo, através desse texto. Nós vamos ler versículo 3: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O versículo 7: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vamos ler mais uma vez o 3 e o 7. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 7: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pai, em nome de Jesus, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez e possa abrir o nosso entendimento para compreendermos a Tua vontade, Senhor. Usa de compaixão, nós carecemos tanto de Ti. Como o Senhor nos falou, sem mim nada podeis fazer. Não temos nenhuma condição, nem de ler, nem de ouvir, muito menos de compreender. Mas nós cremos e confiamos no ministério do Teu Espírito. Contamos com a Tua ajuda. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Temos considerado esse texto de João capítulo 15, sobre a videira e os ramos, e hoje pela manhã nós vimos o segredo da frutificação, o Senhor nos convidando a permanecermos nele. Assim como Ele nos chamou, vinde a mim, e viemos pela fé. Agora nesse texto Ele fala pela primeira vez, Ele introduz esse conceito, essa direção, esse segredo. Aqueles que vieram a Ele, o Senhor agora nos fala: permanecerdes em mim. E um dos grandes problemas no cristianismo, no sentido geral, é que de fato nós cremos que a salvação é pela fé, mas de alguma forma entendemos que a santificação, o serviço cristão, a frutificação, de alguma forma depende do nosso esforço. E isso é um equívoco muito grande. Paulo diz que João fala, 1 João 2,6, assim como recebeste o Senhor, nós devemos andar nele. Da mesma forma que Ele nos trouxe pela fé, devemos crer que Ele também é que nos conduz a todas as coisas. Nós devemos sermos fortalecidos na força do seu poder, criar raízes, aprofundar as raízes na comunhão com o Senhor, que toda debilidade da planta e a falta de frutificação está no problema da raiz ou no problema do permanecer. O verso 2 ele diz que todo ramo que estando nele não produzir fruto, ele vai cortar. Isso significa aqueles que vieram ao Senhor, mas no entanto eles vivem uma vida independente dessa permanência no Senhor. De alguma forma algo praticamente impossível. Isso não foi pregado no primeiro século, de que alguns acreditam que é possível receber Jesus como Salvador, no entanto ele ainda não é o seu Senhor. Não, esse é um evangelho açucarado. Isso é transformar a graça de Deus em libertinagem, uma licença para você viver uma vida independente. Não existe isso. Saiba, pois, toda a casa de Israel, que a esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Foi o que Pedro falou na sua pregação em Atos 2. Ele é o Senhor soberano. Os Irmãos Unidos, aquele movimento maravilhoso no século 19 para 20, eles tinham um princípio muito maravilhoso. Eles diziam que Deus tem dois princípios que Ele governa o universo. Um chama-se graça e o outro senhorio, ou governo de Deus.
Deus faz tudo pela graça, sustenta você pela graça, sustenta o universo pela graça, mas ao mesmo tempo que Ele faz tudo pela graça, é para nos atrair ao seu governo. É o inimigo que semeia esse conceito de que podemos desfrutar das bênçãos de Deus, de tudo que Ele nos deu, mas ainda assim não lhe permitir o direito, o acesso dele intervir, podar a nossa vida e nos governar. E hoje, infelizmente, encontramos essa situação. Uma multidão de crentes que não são discípulos. Uma multidão de cristãos como religião que não são discípulos. Oswaldo Sanders, que é aquele autor tão maravilhoso do livro Incomparável Cristo, na época que não tinha nem sequer computador, um livro dele sobre discipulado, ele diz que na palavra de Deus aparece de 2 a 5 vezes apenas o pensamento de ser crente. Como o Senhor falou para Tomé, seja crente, creia. Tiago falou, você crê que há um só Deus, você faz bem, mas os demônios também creem. A Vulgata Latina diz que os demônios também creem e estremecem dos golpes da palavra de Deus. Mas infelizmente o povo de Deus não estremece da palavra de Deus muitas das vezes. São crentes, mas não são discípulos. E Oswaldo Sanders diz que na Bíblia, no Novo Testamento, aparece pelo menos 267 vezes ou 69 vezes a palavra discípulo ou algo relacionado ao discipulado. Você imagina isso? O Senhor não nos chamou simplesmente para crermos, mas para segui-lo, obedecê-lo, sermos seus discípulos. Discípulo é aquele que não apenas está sendo ensinado, mas discípulo é aquele que está sendo treinado, aperfeiçoado, equipado para um compromisso tão vinculado com o mestre, que não apenas ele vai levar a obra do mestre adiante, mas ele vai se tornar semelhante ao mestre. Você já imaginou que coisa maravilhosa é essa? Que responsabilidade preciosa é essa? Por isso que essa passagem é tão maravilhosa. O versículo 8 diz assim, de João 15: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O discipulado está envolvido com obediência e frutificação. Obediência e frutificação. Parece que tem tanta lição nesse texto de João 15, mas pelo menos 3 conceitos ou palavras aqui precisamos ter: oração, obediência, frutificação. Esse texto nos ensina a orar, e a oração em obediência produz frutificação. Que coisa maravilhosa! Aquele clássico da literatura cristã, Com Cristo na Escola de Oração, do Andrew Murray, ele diz que o normal de qualquer filho de Deus deveria ser ter as suas orações respondidas, que esse é um privilégio que o Pai concedeu a qualquer um dos seus filhos, porque não é no seu próprio mérito, irmão e irmã, mas são nos méritos do Filho de Deus que morreu por nós, é o nosso advogado e está à direita do Pai intercedendo por nós. E nós agora podemos chegar com confiança diante do Senhor. Mas se não oramos, seria como você deixar de respirar. Quanto tempo você consegue ficar sem respirar? 30 segundos, 1 minuto, 2, 3? Pouquíssimo tempo, a não ser aqueles que são exercitados no mergulho em profundidade, etc. Irmãos, a oração do cristão é a sua respiração. Se ele deixa de orar, ele morre espiritualmente. Cristão que não pratica devoção, que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida de contemplação ou de meditação na palavra, ele está doente. E hoje nós temos um povo adoecido, porque nós nos esquecemos desse chamamento do Senhor
para permanecermos nele. Hoje o Cláudio me fez uma pergunta bem interessante, né? Desculpa tomar a liberdade de dar o exemplo. Quanto tempo você gasta lendo? Você lê quanto tempo? Se é muito? Eu falei, no passado eu lia razoavelmente bem. Hoje eu leio menos, medito mais. Os puritanos eram assim. Suas mensagens representavam o equivalente a 10% do que eles estudavam e 90% do que eles meditavam. Então eles eram constituídos do pensamento de Deus através das Escrituras. Você lê, mas como diz o Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela faz o quê? Não apenas lê, ele medita, ele vai se aprofundar, ele vai ver o que está por detrás das letras, ele vai orar, ele vai considerar, ele vai orar o que ele está lendo, ele vai falar consigo mesmo, ele prega para ele mesmo. Bendize a minha alma ao Senhor, tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. Por que estás abatido, a minha alma? Espera nele. Lembra que eu falei hoje de solitude? Uma vida escondida, em secreto, é a sós com o Senhor. Nisso vocês serão então meus discípulos. E agora esse verso 2 fala daqueles ramos, ou daquela vara que não produz fruto e está sendo cortada, porque o propósito da videira é produzir fruto. A relação do cristão com Cristo é uma relação de vida e não de religião. Não é tanto o que vem da cabeça, mas é o que emana do seu espírito, permeia o seu coração, constitui a sua alma e se expressa pelo seu ser. De tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Cristo governando o nosso coração. Uma vara que está em mim que não produz fruto. Em outras palavras, uma vara que está em mim que não permite eu ser o seu Senhor, que não permite ser disciplinada, que não é ensinável, que não aceita disciplina, que segue a sua vida, a sua própria maneira. Eu vou ter que cortar. Mas existe um outro tipo de vara, e todo o ramo ou toda a vara que dá fruto, o que ele faz? Limpa, para que produza mais fruto ainda. Você tem uma vara que não dá fruto e uma outra qualidade de vara, que é a vara que dá fruto. E porque ela está dando fruto, o Senhor limpa. Claro que Ele usa a disciplina, as circunstâncias, Ele vai usar todas as situações, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Um pensador disse que a tribulação ou a enfermidade é o megafone de Deus para falar conosco. Ele nos fala como uma brisa, fala-nos pela sua palavra, mas muitas das vezes Ele tem que enviar tempestades para sacudir as nossas raízes, porque nós estamos centrados em nós mesmos. Às vezes oramos para que Deus fale conosco, mas nossa Bíblia está fechada, como se fosse uma voz sobrenatural. Ele fala se Ele quer. John Piper certa vez falou que se você quer ouvir a voz de Deus audivelmente, então leia sua Bíblia em voz alta, e aí você vai ver que Deus está falando com você. Não é maravilhoso isso? Aqui está a palavra do Senhor. Esses dois versículos que especialmente estamos lendo hoje, estamos centrados hoje, o Senhor nos falou que Ele limpa a vara que produz fruto, e no 3 agora diz assim: vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. E no versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. E o que o Senhor promete que vai fazer? Olha que promessa maravilhosa. Mas é muito interessante que no versículo 3 ele diz: vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Essa palavra no grego é logos.
digamos que é a palavra geral de Deus, a verdade absoluta de Deus, o pensamento de Deus, as escrituras de Deus. O Senhor está nos mostrando nesse texto que Ele era o expositor da palavra, e que essa palavra, embora seja a palavra escrita, ou a palavra falada que Ele falou como aquela palavra objetiva, doutrinária, até sistemática, essa palavra é viva e eficaz. Enquanto que no versículo 7, a palavra ali é rema, que é uma palavra vivificada, revelada do Logos. O Logos é o pensamento de Deus em todos os tempos, em todas as eras. O Senhor plantou a semente da sua palavra no livro de Gênesis. Os profetas vieram regando desde o Velho Testamento. No Novo Testamento essa semente produziu fruto. E quem é esse fruto? Bendito o fruto do seu ventre, disse Maria a Isabel. É o Filho de Deus que se fez carne, o Verbo de Deus. Só que agora esse fruto se vê como uma parreira, uma videira. E essa videira produziu muitos frutos, que é a igreja. E no livro de Apocalipse nós temos a colheita. Claro que nas cartas você tem as explicações da obra de Deus, das palavras de Deus, e o Senhor usando Paulo e os demais para podar a sua videira. Quanta doutrina, mandamento, correção, exortações nós temos nas cartas de Paulo. Mas quando você pega toda a palavra de Deus, ela é o Logos de Deus. E nós não podemos diminuir, nem acrescentar, nem retirar, porque até um tio dessa palavra vai se cumprir. Vão passar céus e terras, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não faz muito tempo, de uns 30 anos, 40 anos para cá, mas especialmente nos últimos 25 anos, 20 anos, um movimento muito forte no Brasil e na América do Sul começou a falar: nós queremos vida e não doutrina, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós queremos o rema, uma palavra viva. E isso é um misticismo que quer nos levar ao extremo. Deus sempre traz o equilíbrio. Errais não conhecendo as Escrituras e nem... Você não pode separar o poder de Deus das Escrituras. Mas você não pode se agarrar às Escrituras e ser um cessacionista, no sentido de acreditar que cessou as maravilhosas intervenções de Deus no meio do seu povo e na história, como se os dons de Deus acabassem, dado pelo Espírito Santo à igreja. Não. Queremos as Escrituras e o poder de Deus. Queremos as Escrituras e tudo que está nas Escrituras. Queremos o rema, sim, mas o rema procede do Logos. E aí você tem o equilíbrio, uma videira ou uma assembleia que trilha o caminho da maturidade. Ela tanto depende do Logos, como toda a palavra de Deus, como também depende do rema. Ela tanto depende do ministério do mestre para fazer a exposição didaticamente da palavra, como ela deve depender também do ministério dos profetas, com uma revelação, uma profecia, uma palavra profética bíblica, que possa trazer uma palavra contextualizada para a nossa necessidade presente. Me alcançam, irmãos? É isso que o Senhor está falando aqui conosco. Ele fazia assim. E nós não podemos desequilibrar essas coisas. Você lembra quando o anjo veio visitar Maria e saudou ela como agraciada do Senhor? De onde vem essa saudação? E ele agora começa a falar que Maria ia conceber e daria à luz um filho. Como pode ser isso? Eu não conheci varão ainda. A virtude do Altíssimo cobrirá você, e o ente que de ti há de ser gerado será do Espírito. Maria compreendeu a palavra, e como uma judia
que era criada desde os seus 5 anos de idade em diante, para pelo menos memorizar até os 12 anos o Pentateuco, e depois conhecer as profecias e os livros. Eles eram constituídos pela palavra. Certamente conhecia a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora você, quando lê Isaías, todos lembram desse versículo, Isaías 7,14? Quando você tem um livro de Isaías e você está lendo, era uma profecia que se tornou o Logos, as Escrituras Sagradas, tá certo? O Logos de Deus. Mas quando você pega o anjo falando com Maria, chega uma hora que Maria fala assim: eis aqui a escrava, a serva do Senhor, cumpra em mim conforme... Quem que lembra o resto? A tua... Estamos em Lucas capítulo 1, né? Conforme a tua palavra. Essa palavra no grego é rema. Você está vendo? Algo que era um logos foi profetizado por um tempo, e chegou o tempo, a plenitude do tempo, do Filho de Deus vir, o verbo se fazer carne, e agora aquela profecia que era o Logos se tornou o rema de Deus. E quando essa palavra é soprada, ela gera fé. Quando nós temos a revelação da palavra escrita, que se torna uma palavra vivificada, quando se prega com autoridade no nome de Jesus, essa palavra entra no nosso tempo e muda a nossa história. Em outras palavras, existe uma palavra no grego que é cronos, que é o tempo cronometrado. E existe uma outra palavra que é chamado kairos, que já não é o tempo de 24 horas, dias, semanas e meses, mas é o tempo apropriado para algo. Alguém hoje no almoço falava para mim, eu perguntando dos tempos aqui, falou: não está no tempo de semear ainda. Eu falava: mas por que não está no tempo de semear? Porque não está vindo a chuva. Em outras palavras, o kairos, o tempo de você plantar, não chegou ainda. Se a chuva atrasar, não adianta você falar que pode plantar no mês tal. Vai ter que esperar a chuva, vai ter que esperar o momento apropriado. O fruto também é assim, né? A seu tempo ele produz o fruto. Então nós temos na Bíblia várias situações que chegou o kairos de Deus. E aquilo que no Logos, a palavra escrita, é revelada no tempo de Deus, se torna um rema. E quando você une pregação, proclamação, no tempo de Deus, com intercessão, nós temos as intervenções de Deus entre nós. Amém? Lembra o que aconteceu em Atos 2? O Senhor falou: vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles estavam em Atos 2 ali no cenáculo, orando, intercedendo. De repente veio um vento impetuoso que encheu toda a casa. Foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas, e haviam judeus e prosélitos de várias nações, de vários lugares, e cada um entendia em sua própria língua. E os judeus ficaram atônitos, sem saber o que estava acontecendo. Eles achavam que eles estavam bêbados. Pedro se levanta e diz: varões, irmãos, esses homens não estão bêbados, sendo essa até às 9 horas da manhã. Mas isso que está acontecendo aqui, quem que lembra o restante que Pedro falou? É o que foi predito pelo profeta Joel. O que Joel profetizou? Que acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro, pelo espírito da palavra, ele está dizendo que isso aqui que está acontecendo, esse fenômeno, é aquilo que foi profetizado. O Logos se tornou um rema,
no kairós de Deus, e houve uma intervenção maravilhosa, e aí temos um poderoso avivamento e o surgimento do início da igreja. Quando você encontra Jesus, especialmente no Evangelho de Lucas, parece que ele andava com um relógio de precisão, porque quase tudo que ele falava, Lucas, o médico historiador, dizia: isso que ele falou, isso que ele fez, isso que falaram, isso que aconteceu, foi para se cumprir a escritura que está escrito. Em outras palavras, o Logos se tornando rema na história e se cumprindo. Cada passo do Senhor é um cumprimento das profecias, da tipologia do Velho Testamento. Amém, irmãos? Nós temos vários exemplos no Novo Testamento dessa relação do Logos com o rema. E qual é o nosso problema? Separar uma coisa da outra. Nós temos que ter equilíbrio e cavar nas Escrituras. Quando Maria se submeteu ao Logos, que se tornou um rema, foi gerado no ventre dela o Filho. Quando nós cremos na palavra de Deus, essa palavra é poderosa para crermos, e aqueles que não são cristãos, que não nasceram de novo, receber o Filho de Deus. E aqueles que crerem, ao ouvirem a palavra e crer na palavra, e se unir à palavra com fé, e obedecer a palavra, e misturar a palavra com oração, vai se cumprir o que Paulo diz em Efésios 4:19: meus filhinhos, por quem sinto dores de parto, até ser Cristo formado. Essa palavra que edifica, que aviva, que revela, que transforma e promove o enchimento e o crescimento de Cristo em nós. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Logos. Irmãos, a igreja não pode viver de improvisação. Temos apenas pregações temáticas. É muito bom, mas não podemos pregar sempre para atender a necessidade da igreja. Os irmãos precisam disso, daquilo. Temos que considerar a necessidade de Deus. Temos que ter pregação expositiva, de considerar a palavra parte por parte, claro, sob a direção do Senhor, e acreditar que esse ministério da palavra é o que Jesus está dizendo, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Logos de Deus. Certa vez em Montemó começamos a estudar 1 Coríntios. Demoramos 8 meses. Era uma reunião específica da palavra. Em Sumaré estamos estudando o livro de João. Acho que passou de 1 ano já. Claro, nós temos reuniões de mutualidade, onde vários irmãos compartilham. Nós temos a mesa do Senhor, nós temos reuniões de oração. E também nós temos o ambiente de uma palavra, vamos dizer, pastoral, uma palavra profética. Nós também temos uma palavra temática. Irmãos, mas precisamos mergulhar nas Escrituras. Paulo demorou cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, e diz que ele ali entregou todo o conselho de Deus, ministério expositivo da palavra de Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? E é isso que o Senhor está dizendo: vocês já estão limpos pela palavra de Deus. Vamos abrir João capítulo 14, versículo 23. Diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Palavra aqui é Logos. Que pena, né? Que as pessoas hoje escolhem uma parte que gosta de ler e a outra não gosta. Escolhe uma parte para pregar, mas a outra não. Decidimos que aqui nós vamos praticar essas coisas, mas essas coisas, quem sabe, foi para aquela época.
e assim vai esquartejando a palavra do Senhor. Você não pode pegar um motor, tirar uma peça dele e falar: olha, eu tenho um motor. Você tem uma peça dele. Assim como nós não podemos comparar o motor, a palavra com o motor, toda ela é a verdade. Você não pode pegar uma parte dela e falar: agora, graças a Deus, temos um rumo aqui. E nós temos a verdade. Aí você passa a girar em torno de uma parte da verdade. E amanhã nos tornamos um grupo sectário exclusivista. E isso é um problema sério. Devemos orar para que, como diz o salmista, Salmo 119, que diz que assuma, acho que é o verso 130, da tua palavra é a verdade. Toda a palavra, não uma parte da verdade de Deus. Então, se nós guardarmos a palavra do Senhor, o Logos do Senhor, Ele está dizendo que o Pai habitaria. Nós não podemos negligenciar nenhuma das palavras do Senhor. Já por outro lado, o capítulo 6, versículo 63, o Senhor vai dizer que o Espírito é o que vivifica. A carne, João 6,63, para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. O rema aqui, irmãos, a palavra no grego aqui é rema. Do Logos que o Senhor vivia, do Logos que o Senhor pregava, do Logos que Ele estava expondo, alguma dessas profecias e tipologias, e aquilo que Ele diz: eu porém vos digo, a interpretação de Jesus do Logos, era o rema. E aquilo era espírito e vida. Como o Senhor era equilibrado. Quando chegamos no capítulo 12, versículo 48, João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, olha bem, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E nesse versículo aparece as palavras rema e logos. A primeira palavra aqui: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, ou seja, a interpretação de Jesus, a contextualização dele, as aplicações que ele estava fazendo do Logos. Quem rejeita isso e quer ficar apenas com a lei de Moisés ou com o Velho Testamento, tem quem o julga. Quem? A própria palavra que tenho proferido, ou seja, o Logos que eu tenho proferido. Estão entendendo? Jesus expunha todo o pensamento de Deus e fazia aplicações. Lembra quando ele veio cheio do Espírito Santo do deserto? E ele entra na reunião junto com os judeus, e aí ele pega o livro da lei e ele lê um texto. Alguém lembra qual foi o texto que ele leu assim que veio do deserto? Isaías 61, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas, abrir os olhos aos cativos, dar liberdade aos cativos, abrir os olhos aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele fecha o livro, entrega para aquele que cuidava, ele senta e ele fala uma coisa. Você lembra o que ele falou? Hoje, esse hoje é o Kairos, se cumpriu o Logos, essa profecia do Velho Testamento. Estão percebendo? A palavra escrita no tempo de Deus se tornou um acontecimento, e quando essas coisas são unidas, desencadeia o poder do Senhor. Ele começa a pregar com autoridade. Os escribas e fariseus ficam: meu Deus, que nova doutrina é essa? Porque
os judeus falaram, ele não está pregando como os escribas e fariseus. Ele fala com autoridade, porque inclusive os espíritos lhes obedecem. Que nova doutrina é essa? Que autoridade é essa? É a união do Logos com o Rema, no Kairos de Deus. Maravilhoso isso, não? Aqueles que viajam, aqueles que servem as assembleias, aqueles que têm a responsabilidade sobre o rebanho, uma das maiores responsabilidades que há é estar de joelho diante de Deus, em oração, para que o Espírito Santo dê discernimento sobre não apenas a necessidade, mas o Espírito da palavra sobre os irmãos, o que ele está fazendo, o que ele está falando. E aí quando alguém ministra debaixo dessa unção, o rebanho vai começar a falar: puxa, hoje eu entendi, agora os meus olhos se abriram, agora o meu coração está ardendo, porque ele falou o que eu já li há tanto tempo e não entendia, mas agora algo aconteceu, meus olhos se abriram. O que é isso, irmãos? Isso é ministério da palavra. Então nós temos vida, limpos pela palavra, o Espírito da palavra. Mas se a gente for muito sistemático e não está debaixo dessa unção, poderemos ter uma série de mensagens bíblicas expositivas, mas fora da direção e do tempo do Senhor, e aquilo não vai edificando as nossas vidas, vai se tornando um inchaço, um cansaço. Às vezes a pessoa nem quer mais vir à reunião. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras? Quem disse isso? Os 2 discípulos no caminho de Emaús. O que Jesus estava fazendo? Expondo as Escrituras do Velho Testamento, o Logos, mas num contexto de aplicação do que estava acontecendo naquela época. Logos e o Rema no Kairos de Deus. Meu Pai do céu, nos ajude, porque nós somos inúteis, não sabemos nada. Que tolo que somos. Alguns acham que pode usar a palavra de Deus. Cabeçudo, você não pode. É ela que usa você, é ela que te encabeça, é ela que te constitui, é ela que sopra, é ela que dirige, é ela que vivifica. A gente só ora para não atrapalhar a obra da palavra de Deus, porque o bom que nós sabemos fazer é atrapalhar as coisas, né? Então olha, irmãos, que coisa maravilhosa essa relação do Logos e o Rema. Que coisa boa que é isso, né? E isso está em João capítulo 15. Vamos ler mais uma passagem? Hebreus capítulo 4, versículo 12, que é uma palavra, um versículo tão usado, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. 4:12. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu fiquei assustado um dia, eu fui examinar muitos anos atrás essa palavra no original, achava que era Rema, e é Logos. Porque muitos têm essa mania de falar: não queremos o Logos, esse negócio de ler o Pentateuco, estudar. Nós queremos só uma palavra assim nova, soprada, inspirada, né? Só pregações temáticas. Hoje nós vamos falar disso, amanhã daquilo. E às vezes nos tornamos uma igreja de improvisação. Esquecemos que Deus tem um propósito reto, começo, meio e fim. Mas aqui diz que essa palavra é o Logos, que quando cremos, esquadrinhamos, nos aprofundamos e expomos. E o segredo dos expositores é: leia a palavra, leia o texto, ela é a maior autoridade na pregação. Explica o texto no seu contexto.
E em terceiro lugar, faça aplicação prática entre o tempo histórico daquela época e a contextualização para o nosso tempo. Porque se pregarmos o que aconteceu, estudar, mas não tiver aplicação prática, é como uma costura que não dá nó e depois vai sair tudo. Pregação expositiva é uma das grandes urgências do nosso tempo. Nós às vezes queremos falar muitas coisas e depois nem lembramos quando começamos, nem para onde fomos, e nos perdemos. Precisamos ser centrados ali, ó. Goteja a minha doutrina, goteja a minha palavra. Lembra que eu falei hoje, Deuteronômio 32, como orvalho que cai sobre a relva. Goteja, pregação expositiva, inspirativa, contextualizada, o Logos e o Rema andando juntos, e é essa palavra que vai limpando para que venhamos produzir mais fruto ainda. Quando chegamos aqui vimos o Logos, agora vamos em Efésios capítulo 5, um texto extremamente conhecido, versículos 25 ao 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Efésios 5, 26. Tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela rema, palavra. Palavra. Você está vendo que está sempre andando junto? Não se pode separar. Essa palavra que lava, que vivifica, que abre. Maravilhoso isso. Para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. O rema que procede do Logos. Às vezes, alguns pregadores falam: eu já tenho a mensagem, eu já sei o que eu vou pregar, mas agora eu vou procurar um texto, e aí na hora que eu achar esse texto eu prego. Irmãos, isso é um grande equívoco, né? Para quem estudou a palavra. Não, irmãos. Às vezes as pessoas estão pregando a sua própria palavra, estão usando a palavra de Deus para fortalecer os seus pensamentos. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra. Haverá tempo que não darão ouvidos à verdade, terão comichão nos ouvidos, e eles vão procurar doutores segundo as suas próprias concupiscências. Uma igreja que prega uma palavra mais light, que nos agrada, nos mantém mais motivado, e é isso que iria acontecer. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, de apostasia. Mas prega a palavra. Nós vamos em Lucas 24, para ver um pouco do ministério expositivo do Senhor. Lucas capítulo 24, versículo 27, que nos diz assim: e começando por Moisés, discorria por todos os profetas. E o que ele estava fazendo? Expunha-lhes, fazendo exposição, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isso é o ministério expositivo da palavra. Começando por onde? Começando pelo começo e passando pelos profetas, fazendo exposição cristológica de tudo que as Escrituras diziam acerca dele. Claro que uma igreja deve orar ao Senhor, e aqueles que têm encargo da palavra devem orar ao Senhor. Que livro da Bíblia haverá exposição para o nosso tempo? Alguns só vai dirigir em Hebreus, outro em outro livro. Mas pregação expositiva, sistemática, aprofundando no Logos de Deus, e à medida que aprofunda, o rema salta, somos lavados. Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho
falado. Mais ainda, versículo 44 em diante, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E assim ele divide o Velho Testamento: a lei, os profetas e os salmos. Então, à medida que Jesus expunha as Escrituras, diz o versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Nós precisamos orar: Senhor, abra o nosso entendimento. Mas deve haver exposição sistemática das Escrituras. Amém, irmãos? Esse era o ministério do nosso Senhor. Verso 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Agora eles poderiam ser testemunhas, porque o entendimento deles foi aberto. Eles entenderam o Logos, porque o rema chegou ali pela exposição das Escrituras. Eles foram constituídos pela palavra. E quando você vê um pescador, um homem leigo, um homem simples como Pedro, suas pregações estão cheias do Logos, e aplicando o rema, e fazendo aplicações. Você vê Estevão cheio do Espírito Santo. Seus ouvintes rangiam os dentes, porque não podiam resistir o espírito e a sabedoria com que Estevão falava. Ele estava cheio do Logos, ele memorizou, ele leu, ele se aprofundou, ele esquadrinhou, e agora o rema podia saltar na vida dele, porque ele está cheio da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E assim foi o nosso Senhor. Nós vamos voltar para terminar em João. E vamos então ao capítulo 17, versículo 6. João 17, 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu me destes, e eles têm guardado a tua palavra. Logos. Jesus trabalhou a palavra com eles. Versículo 8, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Rema. Direções específicas que o Pai lhe deu a eles do Logos, para que os discípulos pudessem seguir adiante. Versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra. Logos. Versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Logos, toda a palavra de Deus, toda a Escritura inspirada por Deus, toda a verdade. A fé que uma vez foi dada aos santos, como Judas fala, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eles virão crer em mim pela exposição do Logos. Aqui a palavra é Logos. Vamos voltar então em João 15, João capítulo 15, verso 3, final do verso 2, por favor. Todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e palavra aqui é Logos. Irmãos, nossa vida precisa ir sendo moldada pela palavra. O Senhor precisa ir podando, limpando, aperfeiçoando, nos livrando, nos amadurecendo. Versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras, rema,
permanecerem em vós. Qual que é a promessa que o Senhor fez? Pedireis. O que vocês podem pedir? Tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque não pediremos para gastar com os nossos deleites, como diz Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. Fora do Logos, fora do Rema. Mas se nós pedirmos, sendo constituído pelo Logos, o pensamento geral de Deus, e obedecermos, respondermos o Rema, aquela chamada do Senhor para nós, nossa oração será segundo as Escrituras. Isso vai desencadear o poder de Deus, e Ele vai nos responder. E o último versículo para encerrar, versículo 16: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. A gente fala fiquem, o Senhor fala vai. A gente fala traga as pessoas até nós, o Senhor falou ide por todo o mundo e pregai. Vão, porque esse fruto não é um Cristo passivo, paralisado, abstrato. Não, esse Cristo é dinâmico. Será que o Cristo que habita em nós é tão pequenininho? Às vezes queremos só o Cristo lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17. Se puder, vamos fazer 3 tendas aqui. Mas lá no pé do monte tinha um pai agoniando com um filho endemoniado, que uma hora jogava o filho no fogo e outra hora na água. E aquele Senhor glorificado ali no Monte da Transfiguração é o evangelista. E ele, inflamado de compaixão, de misericórdia, ensinando os seus discípulos que a visão gloriosa de Cristo tem que se tornar em compaixão, misericórdia, pregação evangelística para salvar as almas. Nós queremos Cristo em Betânia, mas Ele foi a Cafarnaum, Ele foi em tantos lugares. Irmãos, Ele foi até a terra dos Gadarenos, e Ele expulsou uma legião de demônios daquele homem endemoniado. O Cristo que habita em nós, Ele é o apóstolo, Ele é o profeta, Ele é o mestre, Ele é o pastor, Ele é o evangelista, e Ele encheu a igreja de dons do Espírito para sermos cheios da sua plenitude, cheio do Logos, cheio do Rema, e possamos ir e produzir frutos em abundância, frutos que permaneçam. Esse fruto é santidade, esse fruto é justiça, esse fruto é obra, esse fruto é Cristo se manifestando em todas essas coisas. Irmãos, mas esse fruto também é multiplicação, salvação de almas. Quando Moody pregava, as pessoas criam de maneira extraordinária. Ele era um iletrado. Charles Studd havia se convertido, era um grande esportista da época, jovem, riquíssimo, abandonou toda a riqueza dele para pregar o evangelho e ser enviado. Você imagina um homem rico, milionário, entregou tudo para a obra do Senhor. E o pai dele criava cavalos, era viciado em jogos e tinha vários prazeres. E o dia Moody falou para ele: quando você ganhar uma alma, quando você tiver filhos na fé, o gozo que você terá será muito maior do que todos os prazeres que você possa experimentar nessa terra. Não tem prazer semelhante. Irmãos, o Senhor diz essas coisas para nós. Olha, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Meu Deus do céu, tudo. E Ele depois relaciona isso, sabe com quê? Alegria. Se formos constituídos pelo Logos, se o Rema estiver nos aplicando a verdade, nos lavando e nos podando, se misturarmos a palavra, oração, obediência,
e nos submeter à disciplina do Senhor, do Espírito Santo, haverá crescimento, haverá a obra de Deus avançando de maneira ininterrupta. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. E ele disse que falava essas coisas para que o gozo dele estivesse em nós e o gozo fosse completo, houvesse abundância de alegria, porque sobre ele reposa o Espírito, o óleo, a unção de alegria. Vamos orar ao Senhor para que ele possa nos podar pela sua palavra, para que possamos produzir frutos. Vamos nos pôr de pé, e mais frutos, e frutos que permaneçam. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, aviva a tua obra entre nós, corrija-nos, poda-nos, Senhor, de tudo aquilo que rouba a tua vida, tudo aquilo que atrofia. Tenha compaixão de nós. Não queremos ser vara infrutífera que é cortada. Nós queremos ser varas que são podadas porque produz frutos, e produzir mais frutos, e frutos que permaneçam, para que teu nome seja glorificado e haja abundância de alegria. Para a tua glória nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.